Na minha visão, eu acho que num ano de reeleição, quem tende a perder mais com esse cenário é o presidente em reeleição. Porque, obviamente, como a gente mostrou aí, parte também das pessoas atribuem ao governo federal ali a relação ali com o Banco Master. A maior parte está no STF, mas fala de governo federal. E a gente tem dois blocos no ano de reeleição. Tem o bloco da oposição e o bloco da situação. O bloco da oposição, se alguém estiver extremamente envolvido no Master, tem outro da oposição que vai ocupar o espaço. Agora, o presidente em reeleição é ele em reeleição, né? Então, a gente está falando de uma reeleição com uma margem de manobra muito pequena, né? A gente tem falado isso recorrentemente. E todo mundo sabe, né, que o PT sofreu muito com esses escândalos de corrupção, né? Inclusive, o mal-estar da polarização começou com a Lava Jato PT. Então, assim, na minha visão, esse cenário inercial não é bom para o Lula, porque ele diminui ainda mais uma margem de melhora que é estreita que ele tem esse ano. Perfeito. Pedro? Pois é, deixa eu entrar um pouco mais nessa discussão sobre se esse é um escândalo da direita ou um escândalo da esquerda, né? Que tem um pedaço grande das pessoas pró-governo que estão reclamando. Pô, mas isso aqui é um escândalo da direita. Como é que esse negócio está estourando no colo do governo, não devia, tudo mais. E eles têm uma certa razão, Maurício. Do que eu estou falando aqui? Quem são os três principais nomes envolvidos do PT nessa história? Guido Mantega, que virou um assessor especial, ex-ministro da Fazenda da presidente Dilma, que virou assessor especial a um salário de R$1 milhão por mês lá no Banco Master. Esse cargo para o Mantega apareceu porque o Lula não quis botar o Mantega no governo. Mandou a Luísa Mercadante para o Rio de Janeiro, tipo a turma de economia da Dilma, que são Mercadante e o Mantega, não teve coisa para o Mantega e o Lula mandou o Mercadante para o Rio de Janeiro, aqui para o Rio de Janeiro, aqui para comandar o BN10, menos para comandar o BN10 e mais para ele estar longe de Brasília e não se meter no Ministério. Então o Mantega ganhou ali, a pedido de Jacques Wagner, líder do governo no Senado, ganhou um emprego no Banco Master. Além do Jacques Wagner, o outro nome importante é o Rui Costa, que é secretário da Casa Civil do presidente Lula. Tudo bem, é o líder do Senado e é o gerente do governo, né? É o cara que bota o governo para funcionar. O problema é o seguinte, Ciro Nogueira, que é o presidente do União Brasil, o presidente do Progressistas, que tinha o mesmo cargo no governo Bolsonaro, ministro da Casa Civil, está muito mais envolvido do que o Rui Costa. O Rui Costa e o Jacques Wagner, o que eles fizeram foi privatizar uma determinada estatal que tinha um cartão de crédito. Esse cartão de crédito, a conta dele era consignada em relação à folha de pagamento dos funcionários do governo da Bahia. Quando você olha nesse nível de Estado... Meu Deus do céu, o Cláudio Castro aqui no Rio de Janeiro, o Alcolumbre, que é o presidente do Senado no Amapá, de certa forma, eles puseram muito mais dinheiro no Banco Master, nos seus estados, do que o governo da Bahia do PT colocou. Então, de fato, quando a gente olha para os políticos envolvidos, a participação da esquerda é muito pequena. E, no entanto, a conta está no governo. Eu vejo duas explicações, Maurício, duas explicações possíveis. A primeira você acaba de dar, a culpa é sempre do governo. E os méritos são sempre do governo. Entrou um bando de dinheiro no Brasil entre 2002 e 2008, por conta de a China estar comprando o mundo e mais um pouco, e o mérito foi para o governo. Não tinha nada a ver com o governo, era um momento chinês, mas tudo bem, o mérito foi para o governo. Quando tem algum tipo de crise, o brasileiro, aliás, não só o brasileiro, né, os cidadãos de democracias costumam achar que a culpa é do governo, ponto, é a maneira de explicar. Isso é uma explicação. Agora, me parece que tem uma questão tática também, né? Um pedaço imenso da esquerda decidiu meio que defender o Banco Master. E eu não estou dizendo que é defender o Banco Master, mas ao se sentir na obrigação de defender os ministros do Supremo, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, enquanto que tem gente como o Nicolas Ferreira, que, embora tenha viajado em jatinho do Daniel Vorcaro, também convoca a manifestação para São Paulo contra o Banco Master, enquanto a direita está batendo no Banco Master, batendo no escândalo, mesmo os envolvidos, o nível de hipocrisia faz parte do jogo, política se faz assim também,
A esquerda nas redes sociais se sente na obrigação de fazer essa defesa. A impressão que eu tenho é que, de alguma forma, não cai a ficha nessas pessoas de que elas estão puxando esse escândalo para o seu próprio colo também. Você acha que tem esse tipo de efeito também? Você consegue medir alguma coisa desse tipo? Não, achei muito difícil medir isso, né? Porque eu tenho uma dificuldade de medir isso porque na tua descrição me parece uma discussão de ambos os lados dentro das bolhas, né? E o que os números trouxeram é que esse tema está indo além das bolhas, né? Eu acho que essa é a novidade dos números. Tanto essas manifestações do Nicolas Ferreira, e a gente acompanha ele nas redes sociais, obviamente são muito nichadas, né? Claro que ele tem escala, tem volume, mas é nichado, como essa reação da esquerda. Mas, assim, de uma leitura bastante objetiva e simplista, o governo, na minha opinião, num ano de reeleição, ele precisa ser proativo de reagir a isso. Se ficar na defensiva, eu acho que vai aumentar o custo do Lula, né, principalmente que ele está concorrendo à reeleição, porque suponha que sejam certos, né, você falou vários nomes da oposição, só que mesmo se cair X nomes da oposição, vai ter sempre alguém que vai ser oposição ao governo. Agora, o Lula não, o Lula é o nome, é o presidente, ele está em reeleição, então eu acho que o custo para ele é enorme, principalmente se ele for reativo, né, nesse processo. E pode ter impacto também em eleições regionais, né? Você citou aí 2 nomes do PT da Bahia. O PT da Bahia vai ter provavelmente uma das eleições mais difíceis dos últimos 12 anos e pelo fato de ter um sócio importante do Master na Bahia, a gente faz esse shortcut aí de todas essas implicações, além do Distrito Federal com BRB e Ibanez. Então, acho que a gente ainda vai ter muito caldo aí de Banco Master em outras camadas, né? Tem uma coisa também que até comentei disso no meu Cá Entre Nós ontem, que foi, inclusive, essa pergunta, né? É de direita ou é de esquerda? E se isso realmente importa para o que a gente precisa discutir mais amplamente, né? Que é como reformar as instituições ou a estrutura que permitiu que esse caso acontecesse, né? Mas uma das hipóteses que eu levanto para esta percepção de associar ao governo, à esquerda, para além dos casos concretos de Rui Costa, Jacques Wagner, dessa percepção também do incumbente sempre ter a culpa, né, desse clima de tá tudo muito errado, então vamos começar trocando o presidente, que é o que está mais fácil, é o fato de que o presidente Lula, o governo Lula 3, acontece num contexto de legitimidade emprestada pelo Supremo Tribunal Federal também. Ele tinha a óbvia legitimidade de ter sido eleito em eleições limpas, com urnas eletrônicas funcionando, a duras penas, lembrando o caso da falta de memória brasileira, no dia da eleição teve blitz da Polícia Rodoviária Federal, teve um monte de coisa. Teve o Alexandre de Moraes sendo pressionado a suspender a votação. Foi um dia super tenso. E as pessoas, né, parece que a vida vai seguindo e acontece 8 anos em um dia, né, ultimamente na política e em tudo. Mas foi uma eleição muito difícil e que, por conta do contexto da tentativa de golpe, a legitimidade foi, em parte, emprestada pela atuação do Supremo Tribunal Federal. E não só isso, mas durante ou pelo menos os 2 primeiros anos, o protagonismo político esteve muito mais no Supremo do que no Planalto. O Lula teve dificuldades imensas, vem tendo, ele não a superou 100%, mas vem tendo dificuldades por variados motivos de conseguir apresentar uma marca de seu governo, de negociar com o Congresso pautas importantes e etc. E o julgamento do golpe ficou como pairando na discussão política permanentemente. Eu acho que tem uma coisa de percepção atual deste ciclo, que aliás é o contrário da Lava Jato, de que o Supremo é próximo do PT e do governo Lula, ao contrário do que era alguns anos atrás. E, portanto, rola uma espécie de contaminação também, Planalto, Supremo, ainda mais quando você pega
que o Xandão ficou protagonista do antibolsonarismo e o Toffoli foi indicado pelo Lula, foi advogado do PT, embora tenha se desligado do movimento enfim, das suas filiações partidárias pregressas, né? Então, não sei, essa é uma das hipóteses com as quais eu trabalho também. Sem dúvida, e não vai ser uma surpresa dos Bolsonaro trazerem essa questão de meu pai foi julgado justamente por um tribunal e por uma figura envolvida em corrupção, né? Então, acho que essa é uma narrativa que eu vejo bastante plausível. E eficaz, né? Ela tem uma eficácia. Não, só queria fazer uma lembrança que esse é um dos problemas que a gente vive a nível global da polarização. A polarização, ela produz, né, a radicalização política, ela produz o mínimo diálogo das entidades políticas e o judiciário no mundo está tendo que atuar mais para ser o mediador disso. A gente tem, nos Estados Unidos, por exemplo, a questão das tarifas podia ser muito mediada no Congresso, só que como o Congresso é super polarizado, o Supremo Tribunal Federal teve que atuar. Agora, o Brasil tem duas características. Primeiro, que o Supremo aqui atua em tudo, né? É diferente da Alemanha, é diferente dos Estados Unidos, e aí é altamente personalista, né? E então, tanto é que antes dessa questão do Master, o Brasil estava dividido entre quem era a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, obviamente era anti-PT, anti-Lula, e quem era contra o impeachment do Alexandre de Moraes era mais a favor do governo. O que aconteceu agora é que isso expandiu para além desses polos, né? Vamos ser honestos? Conversar sobre política e ano eleitoral pode ser frustrante. Parece que estamos todos presos numa bolha, repetindo as mesmas manchetes, os mesmos cortes de vídeo. A conversa, não avança. Fica no mais do mesmo. A pergunta é, como furar essa bolha? Com dados que dão para você uma base sólida para argumentar. É por isso que nós fazemos a pesquisa Meio Ideia. Todo mês nós vamos a campo para entender o que o brasileiro realmente pensa. Toda a sociedade. O que muda o voto dele, o que o preocupa. A pesquisa de março já está no ar. Para quem é assinante Premium, a vantagem é dupla. Você recebe a pesquisa completa antes de todo mundo e ganha acesso a todo o arsenal de conteúdos em vídeo, texto, áudio que a gente produz. Análises que conectam os pontos, reportagens que mostram os bastidores do poder e um streaming com programas, séries, documentários, entrevistas que vão além do óbvio. Chega de conversa rasa, gente. Assina o Meio Premium e tem um guia confiável para se informar sobre o Brasil.